fala aí, minha galerinha. Hoje a gente vai estar analisando se um personagem de anime ganha do outro. E qual que vai ser dessa vez? Vai ser o Gojo. Tá, o Gojo. Não ele morto, ele vivo. Só pra você saber. Contra o universo de Jojo todinho. Bom, eu primeiro vou iniciar, né, falando as características e os poderes de cada um, pra, né, vocês saberem. Mas primeiro vai uma regra. Os dois, eles podem ver o poder um do outro. Tipo, o cara lá que tem o poderzinho lá, ele consegue ver o poder do outro. E a mesma coisa rola com o outro, tá ligado? Então vai ser um duelo justo. Os dois podem ver os poderzinhos de cada um. E vai ser assim. Aliás, vai ser o Gojo com 100% de poder. Vai ser o novo, o velho, o morto, o de modo. Bom, vamos começar com o primeiro adversário, né? Que vai ser os apelão, tô dizendo, vai ser tipo os mais fortes da obra, já que o Gojo também é o mais forte. Então vai ser o primeiro, vai ser o Carros, que é um dos mais fortes que veio nas primeiras partes. Mas antes de, né, ser o Gojo contra o Carros, a gente vai falar características do Gojo. Basicamente, o Gojo, ele tem os 6 olhos e o Mugen, que basicamente é uma barreira que impede qualquer coisa de chegar nele, de encostar nele. Porque ela simplesmente faz a pessoa, ela desacelera a pessoa infinitamente. Confundiu o bagulhoso. Além disso, né, ele tem tipo umas habilidades muito da hora, tipo, ele espanca muito bem. Também ele tem os poderes dos 6 olhos, tipo o vermelho, o azul, o roxo e a sua expansão. Com isso, né, a gente vai, né, pros poderes do outro calango ali, o Carros. O Carros, ele é tipo, ele tem um Ramon muito maneiro e ele consegue se transformar em qualquer animal da terra. Basicamente, qualquer um. Eu acho. Consegue absorver pessoas, né? E também ele tem aqueles poderes do raio doido lá, que ele consegue ter um Ramon mais forte da obra. Porque ele é Sigma da Bahia. O ruim mesmo é o azar dele, né? Como tá mostrando aí, né, no vídeo. Ele tá apanhando pro cara, porque ele é muito beta. Então, vamos ver como é que vai ser a batalha. Tem 2 cenários. Bom, primeiro cenário, né, o Gojo, né, vai chegar assim no Cars. Cara, primeiro que o Cars é um cara com sunga, né? Um cara sem camisa com sunga. Então, tipo, o Gojo, ele não vai querer chegar perto do Cars. Então ele vai ficar tipo assim, cara, você é esquisito, tá ligado? Mas eu não vou te levar a sério, porque tu tá literalmente com sunga. Eu não vou te levar a sério. Então, né, basicamente o Gojo não vai levar a sério o Cars. E aí o Cars não vai ter oportunidade de acertar o Gojo, porque tipo, o Carlos, ele vai tentar acertar o Gojo assim. Aí o Gojo não vai ter aquela parada tipo assim, porque o Gojo é arrogante, né? O Gojo não vai chegar assim, eu vou te ensinar, meu Mugen, ele funciona assim, tá ligado? Deixa eu desativar pra te mostrar. Aí o Carlos teria a oportunidade de acertar ele. Só que ele não vai ter, porque ele é um cara de sunga e ele não usa camisa. Porque o Gojo não é otário. O Gojo não é otário pra começar de conversa. Então, o segundo cenário é onde o Gojo, ele, né? O Gojo, ele já tá levando mais a sério o Cars. Então ele vai, tipo, olhar. Cara, um cara cabeludo que se transforma em animais e ele usa sunga. Certeza que ele deve ter um poder doido. Aí ele já direto finaliza o Cars com o vermelho. Não,
Porque o Carlos, ele é imortal. Ele não vai ser morto pelo vermelho. Então, o Gojo, ele teria que usar o roxo, provavelmente, pra destruir completamente o Carlos. Porque o roxo, né? Eu lembro que o roxo, ele matava uma Horaga, eu acho. O roxo, ele mogava uma Horaga. Então, provavelmente ele conseguiria matar o Carlos com o roxo ou com uma outra técnica. Porque o Gojo, né? Eu acho que ele conseguiria. Então a gente vai pra parte 3. Stardust cruzados com o Dio e o Jovalo. Vamos ver se eles conseguem derrotar ele. Vai ser o Jotaro primeiro. O Jovalo primeiro. E temos 2 cenários. Primeiro cenário que vai ser basicamente o Jotaro. Ele vai chegar lá, aí né, ele é marrento, né? Ele vai, eu vou te espancar, seu ceboso, seu bosta, seu lixo, seu noob. Aí o Gojo, como ele é arrogante, ele vai tirar sarro do Jotaro, né? Porque o Jotaro, ele é basicamente um estudante que tomou o suco pra ficar bombado. Ele tomou suco e ficou bombado. Então, ou seja, o Gojo, ele vai tirar sarro dele até o Jotaro ele parar o tempo. Até o Jotaro parar o tempo. Porque aí o Jotaro vai meter o sarrafo no Gojo. Porque pra quem não sabe, o Dio, ele basicamente tem... Ele... Em um Tabef, ele desmancha o corpo de uma pessoa. O Jotaro só tá conseguindo sobreviver aos socos dele porque ele tava usando o Star Platinum pra defender. Então, basicamente, o Jotaro, como ele tem um poder parecido, uma força, o stand dele tem uma força parecida com a força do stand do Dio, então eu acho que ele consegue desmanchar o corpo de pessoas também. Como mostrava na luta deles, que o Jotaro, ele furou a barriga do Dio. E olha que no time stop, ou seja, né, ele está plástico todo cagado assim, tá ligado? Porque ele só consegue se mexer por um certo tempo no time stop. Ou seja, Star Platinum não teve uma dificuldade para acertar ele. Então, o cenário que eu vejo é o Jotaro para o tempo e ele estoura o Gojo, porque eu acho que ele consegue acertar o Gojo no tempo parado. O Mugen, ele não fica ativado. Ou seja, no primeiro cenário, o Gojo, ele consegue acertar o Gojo no time stop. O que acontece é, o Gojo, ele consegue tomar o soco e ficar sereno. Eu acho que ele ficaria mais ou menos. Porque, tipo, como o Star Platinum, ele consegue desmanchar o corpo de pessoas, em teoria, já que ele tem a mesma força do stand do Dio, e o Dio, ele tem a mesma força do Zawardo, desmancha as pessoas em um tapa, pra tu ter noção. Então, eu acho que nessa aí o Gojo, ele vai ficar meio espancado, né? Ele vai ficar todo dolorido, ficar dodói da cabeça. Isso se ele não levar um soco na cara. Se ele levar na cara, aí ele morreu mesmo. Então ele vai ficar dolorido assim. Ele vai ficar dolorido, nem naquela vez do Toji, que ele tomou a facada. Ele ficou tipo assim, quem é você? Aí ele vai tirar sarro do Jotaro de novo, né? Só que dessa vez, como que nem aconteceu contra o Toji, ele vai tentar dar um azul no Star Platinum. E né, o Toji, ele era um humano com restrição celestial. Ou seja, ele é tipo um vampiro. Só que provavelmente o vampiro deve ter menos resistência do que ele. O Jotaro, ele vai tomar isso aí e ele vai ficar meio acabado. Aí talvez temos um subcenário. Subcenário que, tipo, talvez o Jotaro, ele pare o tempo de novo pra conseguir acertar o Gojo. E
subcenário é que antes ele conseguir parar o tempo, vai ser tipo aquele negócio do Ryu e do Sukuna. Que o Sukuna ele corta o Ryu antes dele poder acertar o Sukuna. Então o Jotaro vai tipo parar o tempo, aí o Gojo vai dar um vermelho na cara dele. E aí, bye bye pro Jotaro. Mas bom, né? Como o Gojo ele já morreu nessa aí contra o Gojo, o vídeo acabou. Porque, né? Pô, o Gojo não tancou, então, ele chega até a parte 3, na minha opinião.